Se vamos todos viver juntos em megacidades, como vai acontecer cada vez mais daqui para frente, é melhor ter certeza de que teremos ar respirável suficiente. Como em Toronto ou Chicago, a qualidade do ar em Paris é de enorme importância para a saúde e a qualidade de vida dos cidadãos. Mas não é fácil ter ao mesmo tempo ar limpo e também indústrias urbanas e milhões de automóveis. De fato, juntamente com Los Angeles e Nova York, Paris tem um dos maiores índices de poluição do ar do mundo, causada pelo escapamento dos automóveis. Em junho de 1995, o nível de ozônio na atmosfera de Paris aumentou tanto que as autoridades foram forçadas a restringir o trânsito na cidade. Os gases que saem do escapamento dos carros são o maior desafio para os que querem manter a atmosfera urbana limpa. Paris vem tentando diminuir as emissões de poluentes da gasolina de várias maneiras. Uma das mais criativas é incentivando o uso de carros elétricos. Táxis elétricos já circulavam em Londres e em Paris em 1911. Mas como a tecnologia era primitiva e o custo muito alto, eles foram preteridos em favor dos carros a gasolina e acabaram desaparecendo com o tempo. 90 anos depois, o carro elétrico está voltando. O Peugeot de Denis Chevalier parece um carro comum. É só quando se ouve o barulho do motor que se percebe algo diferente. Ele é estranhamente silencioso. É claro que o que é mais incomum nesse carro é o jeito de abastecer, ou melhor, de recarregar. Para um número cada vez maior de parisienses, reabastecer o carro significa recarregar na tomada, seja em casa ou em qualquer um dos vários centros de recarga espalhados pela cidade. Denis Chevalier é o presidente do Clube do Carro Elétrico de Paris. Ele passa seu tempo tentando convencer as pessoas de que elas podem se beneficiar com o uso de carros elétricos tanto quanto o meio ambiente. O verdadeiro desafio é popularizar o veículo para que o máximo possível de pessoas deixem o preconceito de lado e passem a usá-lo. Muitos acham que é complicado, que não funciona direito e que não dá autonomia suficiente. Por isso, nós temos que educá-las e promover o veículo. Gostaríamos que 50% das frotas de empresas e da frota pública fossem de carros elétricos. A tecnologia é surpreendentemente simples. É preciso apenas uma bateria, um motor e um sistema de controle eletrônico. Mas cada um desses elementos foi refinado além dos limites da imaginação dos primeiros projetistas. Por exemplo, as novas baterias de lítio já permitem uma autonomia de 200 quilômetros. A tecnologia usada nos carros elétricos de hoje ainda está evoluindo. Os engenheiros da Peugeot e de outras fábricas de automóveis estão buscando maneiras para integrar avançados sistemas de controle computadorizado que irão melhorar ainda mais o desempenho das baterias e dos freios. Como não há troca de óleo, não há velas, não há filtro de ar, não há embreagem e a manutenção é mínima, o carro elétrico traz algumas vantagens palpáveis. Como se pode ver, o veículo é silencioso e não polui. É o sonho de toda a cidade. Porque nas cidades, os carros comuns não só fazem barulho e poluem o ar, como deixam também manchas de óleo no pavimento. Sujam os prédios que requerem manutenção e tudo isso. E haveria uma enorme economia de dinheiro se os carros fossem elétricos. Mas não é só com os carros elétricos que o trânsito urbano está se tornando mais eficiente e menos incômodo. Os caminhões e ônibus que usam motores diesel compõem uma boa parte do trânsito das cidades. Embora o óleo diesel seja um combustível eficiente e confiável, ele tem um alto índice de poluentes que não só são agressivos à saúde pública, mas que também sujam muito. Atualmente, as empresas ao redor do mundo estão se empenhando para produzir um motor diesel mais limpo. Um dos grandes projetos é uma coparticipação da Navistar International de Chicago e da francesa Rhône Poulenc.
elas produziram um motor diesel hipereficiente e virtualmente livre de emissões. O motor utiliza um aditivo especial e vem equipado com um sistema de escapamento que inclui um filtro autolimpante de cerâmica que elimina as emissões poluentes. Esse novo sistema não vai ficar restrito aos caminhões e ônibus. Uma série de empresas quer esse motor nos carros de passageiros. O resultado será um ar mais limpo e uma cidade mais limpa. Carros elétricos e diesel limpo vão contribuir para manter limpo o ar de Paris. Mas a cidade não quer se arriscar. Através de uma organização chamada Air Paris, o nível e o tipo de poluição estão sendo monitorados na região metropolitana de Paris diariamente. E as informações vêm de uma interessante variedade de locais. Perto da Torre Eiffel, há uma pequena cabine que não atrai a atenção de nenhum dos milhões de visitantes que visitam anualmente esse ponto da cidade. Parece até um depósito de ferramentas, mas faz parte do sistema da Air Paris. Dentro da cabine, um técnico verifica os instrumentos que medem o nível de 3 dos principais poluentes encontrados na atmosfera da cidade e regiões vizinhas: dióxido de enxofre, dióxido de nitrogênio e ozônio. E essa é apenas uma de 70 estações e 200 sensores que medem constantemente a qualidade do ar em Paris. Alguns ficam nas alturas, como o que foi instalado na Torre Eiffel. Outros na zona rural, nos arredores da cidade. Ou em laboratórios volantes que podem rastrear problemas específicos. E outros se concentram no principal infrator, o automóvel. A Air Paris colocou estações de monitoramento bem no meio do trânsito. O ar que é amostrado aqui é o que mais corresponde ao que o pedestre respira, sem falar no motorista que fica preso num dos famosos congestionamentos de Paris. Juntos, os sensores conseguem passar uma imagem global da qualidade do ar na cidade. E isso permite que as autoridades detectem os pontos mais problemáticos, alertando a população caso haja uma concentração perigosa de poluentes. Eu acho importante. Afinal, as pessoas têm cada vez mais problemas de saúde por causa da poluição. Mas estamos nos conscientizando e queremos melhorar a qualidade de vida na França. É por isso que outras regiões criaram organizações assim como a Air Paris. É muito importante poder sair num dia bonito sem se preocupar com a poluição, saber como a poluição funciona, o tipo de impacto que ela tem na saúde. Eu acho que isso é importante para todos os parisienses. Isso é importante para a nossa vida. Para manter a população a par da qualidade do ar, os especialistas da Air Paris emitem um boletim diário. Eles primeiro colhem as medições feitas por todos os sensores e estações de monitoramento do sistema. Depois que o material é recolhido e analisado, ele é montado com um boletim diário do tempo, porque o clima é um fator decisivo para se determinar a movimentação dos poluentes. Se houver muita chuva e vento, até uma alta concentração de poluentes vai se dispersar. Por outro lado, num verão quente, com o ar parado, os poluentes podem ficar estacionados, aumentando seu impacto sobre a cidade. Você acha que nós conseguiríamos detectar a área? Depois que o boletim do tempo e outros dados são correlacionados, a Air Paris divulga o índice de poluição do ar que pode ser visto em toda a cidade em centenas de letreiros eletrônicos. À medida que as cidades crescem, aumentam também alguns dos problemas com os quais a população urbana sempre conviveu. Uma cidade pequena pode ser barulhenta, mas uma cidade grande chega a ser ensurdecedora.
E, de fato, a vida nas grandes cidades está ficando cada vez mais barulhenta. O trânsito, os aviões, o maquinário nas obras, condicionadores de ar, música e outros ruídos, tudo se combina para deixar o ambiente urbano mais ruidoso do que nunca. E isso pode afetar seriamente a saúde. A exposição ao barulho excessivo pode aumentar o ritmo cardíaco, a pressão arterial, causar úlceras e até infartos. Por isso, os centros urbanos do mundo todo estão levando muito a sério o nível de ruído. A grande densidade populacional de Hong Kong torna difícil reduzir o ruído. Uma cidade movimentada em termos de negócios que está sempre agitada, sempre expandindo, não é exatamente um lugar calmo e tranquilo. Mesmo assim, as autoridades vêm tentando diminuir o barulho. E começaram com os automóveis. Como há pouca área para expandir, as estradas e pistas expressas de Hong Kong ficam muitas vezes bem próximas de onde as pessoas vivem. Por isso, decidiu-se reduzir o trânsito urbano. E a melhor maneira de fazer isso é tirar as pessoas do carro e colocá-las no trem. Ano após ano, Hong Kong vem expandindo sua rede de trens urbanos. E a intenção é que eles sejam cada vez mais modernos e silenciosos. Um relance do que pode ser o futuro da cidade em termos de transporte urbano silencioso é o mais moderno trem de Hong Kong, na linha entre a cidade e o novo aeroporto de Shek Lap Kok. Como o aeroporto é um dos mais movimentados do mundo, as autoridades decidiram que pegar o trem para chegar até lá deveria ser uma opção viável. Para isso foi construída uma linha totalmente nova, com 34 quilômetros de extensão. E para atrair os passageiros, ela foi dotada em vários aspectos. Nas estações de trem já é possível fazer o check-in do voo. Os assentos do trem são particularmente confortáveis, com vídeos no encosto da frente e uma equipe pronta para explicar todo o procedimento aos viajantes mais nervosos. Foram incorporados também vários redutores de ruído de alta tecnologia que apontam o caminho para o futuro. Em vários estágios, quando o trem passa muito perto dos prédios, foram colocadas barreiras sonoras translúcidas. Elas cortam o ruído sem criar o efeito de um túnel escuro. E há também a tecnologia de trilhos flutuantes, que vem sendo usada nas áreas onde a linha passa muito perto das áreas residenciais. Desenvolvida por uma empresa alemã, essa tecnologia coloca suportes de borracha sob os dormentes de concreto em que os trilhos se apoiam. Isso reduz significativamente as vibrações que aumentam o nível de ruído. Morar perto demais de um aeroporto é uma das piores experiências da vida urbana. Os primeiros urbanistas já alertavam para o problema, mas a princípio pensou-se que a solução seria levar os aeroportos para locais afastados do centro das cidades. No entanto, o surgimento das grandes metrópoles mostrou que essa não é uma solução prática. Mais do que nunca, milhões de pessoas espalhadas pelo mundo vivem perto de aeroportos. A questão agora é como tornar aeroportos e aviões mais silenciosos. Um bom exemplo de um aeroporto que teve de levar os vizinhos em consideração é o de Orly, em Paris. Ele é o segundo maior aeroporto da região e foi construído numa época em que sua localização era considerada distante o suficiente da cidade. No entanto, com o passar do tempo, Orly viu-se inserido em meio a uma comunidade em expansão. O ruído era um problema e os administradores propuseram-se a resolvê-lo. Os aeroportos dentro da cidade sempre foram problemáticos. Quando o aeroporto estava sendo construído nas décadas de 50 e 60, a densidade populacional era menor, havia menos gente nas imediações. Hoje, a densidade populacional é muito maior e temos de encontrar uma maneira aceitável para que o aeroporto e as pessoas que moram nas vizinhanças coexistam.
O principal desafio dos aeroportos modernos hoje é conciliar a atividade econômica e a preservação ambiental. Nesse sentido, o aeroporto de Paris já desenvolveu uma série de outras funções, além de sua atividade básica, que afinal é oferecer um lugar para que os aviões pousem e decolem, mas levando em conta a poluição sonora oriunda do seu funcionamento. A administração do aeroporto implantou um sistema chamado SONAT, que rastreia em tempo real todos os aviões que pousam e decolam. Franqueado ao público, o sistema mostra o tipo de avião, sua trajetória e, através de microfones estrategicamente posicionados, o SONAT informa exatamente quanto som uma determinada aeronave está gerando. Em função disso, pousos, decolagens e até o ângulo das descidas vêm sendo revistos. Pedimos que todos os voos sigam o que chamamos de procedimento de redução de ruídos na decolagem. Isso significa que eles saem rapidamente do chão, num ângulo de 16% a 18%, até atingir uma altitude de cerca de 500 metros, ponto em que o avião nivela, reduzindo a potência do motor para reduzir o ruído. Eles continuam mais ou menos nesse nível, ganhando altitude devagar à medida que se afastam da área urbana. Depois voltam ao procedimento normal, usando mais potência até atingir a altitude normal de cruzeiro. Existem normas estabelecidas para isso, e se acreditamos que uma aeronave não está seguindo o procedimento adequado, realizamos uma investigação. Constatada a infração, a companhia aérea é multada. As empresas aéreas e as administrações de aeroportos estão se esforçando para reduzir o ruído nos pousos e decolagens. Mas para ter um aeroporto que incomode menos, nada melhor do que um avião que faça menos barulho. E isso requer um motor mais silencioso, que é exatamente o projeto no qual a Pratt & Whitney está trabalhando nas suas instalações perto de Montreal, no Canadá. É difícil dotar um avião de potência e propulsão sem gerar ruído, porque até as grandes hélices fazem muito barulho. Sabe, nossa meta é criar sistemas de propulsão que sejam tão silenciosos quanto o ruído aerodinâmico do próprio avião. Um motor que faça o mesmo barulho que um avião faz quando cruza a atmosfera, o que seria muito menos barulho do que eles fazem hoje em dia. E isso apesar do enorme progresso que vem gerando aviões mais modernos e silenciosos se comparados aos motores e tecnologias antigos. Esse é um motor da Pratt & Whitney para aviões domésticos. É o PW150. Ele é relativamente silencioso e tem muita potência. Mas os aviões domésticos do futuro terão um motor muito diferente. Ele ainda está sendo desenvolvido e chama-se ATFI. O coração do sistema de redução de ruído do ATFI consiste na sua tecnologia de hélice engrenada. Seu desenho especial permite que o motor gere grande potência, enquanto a hélice gira mais lentamente. E uma hélice mais lenta significa menos ondas de choque, o que resulta num motor a jato menos barulhento. O ATFI e todos os motores fabricados aqui na planta de Montreal da Pratt & Whitney destinam-se a aviões domésticos e jatinhos. Esses aviões pequenos são uma tendência cada vez maior. Nos últimos 15 anos, tivemos um crescimento substancial do mercado de aviões domésticos. Foi um crescimento de cerca de 12% ao ano nos últimos 15 anos. E estamos prevendo que esse crescimento vai continuar a uma taxa média de 8% ao ano. As pessoas costumavam morar a vários quilômetros de distância dos aeroportos, mas agora é fácil encontrar um grande aeroporto a meio quilômetro das residências. E esse fenômeno, aliado ao crescimento normal do tráfego aéreo, faz com que em lugar de uma decolagem a cada 5 minutos, tenhamos uma decolagem por minuto. São dois fatores que juntos
aumentam a importância de diminuirmos muito, muito mesmo, o nível de ruído dos aviões e dos sistemas de propulsão. Até que ponto os aviões serão silenciosos no futuro? Entendo o avião silencioso do futuro como aquele que você mal percebe quando ele passa a poucas centenas de metros acima da sua cabeça. É só aquele passando e pronto. E o mesmo vale para a decolagem. Seria um som baixo, seria um som desagradável. Seria o tipo de ambiente, o nível de ruído que, com o tempo, todos nós vamos exigir. E eu creio que vamos conseguir porque a tecnologia vai gradualmente chegar lá. O mundo está ficando cada vez mais urbano. Pela primeira vez na história da humanidade, há mais gente vivendo na cidade do que no campo. E à medida que nossas cidades vão adquirindo proporções astronômicas, os desafios tornam-se imensos. No mundo todo, homens e mulheres se esforçam para manter o ar limpo e as ruas sem lixo, desenvolvendo tecnologias e gerando conhecimento para tratar os refugos e reduzir o ruído, para tornar nossas cidades, de todos os tamanhos, limpas e habitáveis. Versão brasileira, DPN Santos.